ano que o São Paulo finalmente conquistou a Copa do Brasil. A temporada começa com uma segura primeira fase do tricolor. Passa em primeiro do grupo e enfrentaria o Água Santa nas quartas de finais. O jogo seria disputado no Allianz Parque, já que o Morumbi estava tendo shows. O São Paulo, como favorito do confronto, cria as melhores chances. O jogo termina 0 a 0 e teríamos pênaltis. Alisson isola e o goleiro defende a cobrança de Mendes. O São Paulo dava vexame e era eliminado do Campeonato Paulista. E após um mês sem partidas, apenas treinando, o tricolor estreava na Copa do Brasil. O duelo era contra o Ituano, e mesmo criando oportunidades, o jogo não saiu do zero. Com toda a pressão e o pouco futebol apresentado, o Rogério Ceni é demitido do cargo. E o Dorival Júnior é anunciado para substituir o Rogério. Dorival, que meses atrás tinha sido campeão da Libertadores e da Copa do Brasil com o Flamengo. Após o empate no primeiro jogo, o São Paulo precisava ganhar para se classificar. E mesmo fora de casa, o time buscou a iniciativa do placar. Tentava também chutes de fora, mas o gol não saía. Até que com 20 minutos do segundo tempo, o Wellington Rato corta dois marcadores, leva essa bola para a esquerda e bate de fora. Faz um golaço para abrir o placar e aliviar a torcida. Com o Ituano se expondo para frente para tentar empatar o jogo, o Soberano tinha muitos contra-ataques e no final do jogo teve dois, mas não conseguiu aproveitar. E era fim de jogo, mesmo com placar magro, o São Paulo se classificava para a próxima fase da Copa do Brasil. Agora pelas oitavas, o confronto era com o Sport. O tricolor começava o jogo criando boas chances pela direita e pela esquerda em triangulações, mas a zaga do Sport tirava. O Leão da Ilha também jogava e uma cabeçada de Wagner Love, Rafael fez um milagre. O Love de novo fazia boa jogada individual, batia para a defesa de Rafael. O Sport terminava o primeiro tempo com as melhores oportunidades. Na volta para o segundo tempo, o Fabinho faz falta dura e recebe o segundo cartão amarelo e estava expulso. O São Paulo então cresce no jogo e numa jogada espetacular, passe de calcanhar de Marcos Paulo, Luciano faz 1 a 0 pro tricolor. E com a superioridade numérica, o São Paulo ainda amplia e faz o segundo gol com Marcos Paulo. Era uma excelente vitória por 2 a 0 lá na Ilha do Retiro. Agora no jogo da volta no Morumbi, a missão era só segurar o placar. E para melhorar a situação, ainda no primeiro tempo, após uma tabela linda, Michel Araújo dá um drible espetacular e faz 1 a 0 pro tricolor. 3 a 0 no agregado e agora só uma tragédia eliminaria o São Paulo. O time continuava massacrando o Sport, mas não conseguia fazer os gols. E já diria Muricy, a bola pune. Após uma defesa de Rafael, no rebote o Sport encontra o primeiro gol. E com 5 minutos do segundo tempo, o drama começa. Virada do Sport, mas o São Paulo ainda estava se classificando pelo agregado. E na Bacia das Almas, aos 49 minutos do segundo tempo, Sabino e um gol que parecia replay faz o segundo dele e o Sport empatava no agregado. E então teríamos pênaltis no Morumbi. Brilhava a estrela de Rafael, que pegava a cobrança de Juba. E Pablo Maia botava o São Paulo na próxima fase da Copa do Brasil. O torcedor tricolor podia respirar aliviado depois de ver quase a eliminação na sua casa. E pelas quartas de finais teríamos um Palmeiras e São Paulo, o mesmo adversário que o São Paulo tinha eliminado um ano anterior. O jogo começa truncado, com as duas equipes se estudando muito, mas com uma bola pro Calera, ele domina tirando o Gustavo Gomes, dá um chapéu espetacular pra cima do Everton e quase faz um golaço. O São Paulo pressionava e uma jogada individual, a batida de fora, o Everton fez uma boa defesa. O Palmeiras pouco chegava, mas quando teve uma chance, Hendrick girou e meteu um golaço no ângulo. O jogo já estava parado e não valeu. O tricolor paulista começa o segundo tempo pressionando novamente. O Wellington Rato faz uma boa finalização para fora. Caio Paulista faz boa jogada pela profundidade e cruza. Bola ajeitada para trás, o Wellington Rato bate sem goleiro, mas Luan, o zagueiro, salva o que seria o primeiro gol do tricolor paulista. Até que com 32 minutos do segundo tempo, enrolada para trás de Wellington Rato, Rafinha chega batendo, a bola ainda desvia e morre no ângulo do Everton para fazer 1 a 0 São Paulo e explodir o Morumbi. O jogo terminava 1 a 0 na ida e o São Paulo fazia uma boa vantagem. O Allianz Parque estava lotado e era jogão que teríamos pela frente. A torcida do tricolor tinha duas lembranças para esse jogo: a classificação do ano anterior em pleno Allianz Parque, mas também a final do Paulista, que tinha tomado uma virada de 4 a 0, então a tensão era forte pro jogo. Bola rolando, começa o jogo da volta. E por precisar do placar, o Palmeiras começa colocando intensidade. E em uma cabeçada com Rony quase abre o placar. Logo na sequência, Rony novamente de fora da área bate colocado e Rafael faz uma boa defesa. E com 34 minutos do primeiro tempo, um cruzamento para a área de Piquerez, ela toma a direção do gol e faz 1 a 0 Palmeiras. O Allianz Parque explodia e o Palmeiras iria tentar a virada. Ainda no primeiro tempo, o tricolor saiu de trás e assustou o Palmeiras, quase fez o gol de empate. Mas foi só com 4 minutos do segundo tempo que Caio Paulista fez boa jogada dentro da área e bateu na saída de Everton para deixar tudo igual. O São Paulo tirava todo o espaço do Palmeiras e uma cobrança de falta chegou ao segundo gol e a virada. Mas o VAR chamou e anulou o gol, alegando falta no Zé Rafael. Em uma jogada despretensiosa, David ganha no alto, faz uma tabela, sai na cara do Everton e só tira dele. O São Paulo fazia o segundo, virava o jogo para cima do Palmeiras e abria 3 a 1 no agregado. Era fim de papo tricolor nas semifinais. E pela frente mais um clássico, agora contra o Corinthians, que vinha sendo liderado por Renato Augusto, Yuri Alberto e Roger Guedes. O primeiro jogo é na Neoquímica Arena e o Corinthians começa atacando. E em uma bola ajeitada
ajeitada para trás, Renato Augusto chega batendo, ela desvia, mas mata Rafael. 1 a 0 Corinthians. E agora o São Paulo precisava controlar toda a pressão que a torcida fazia no estádio. E 5 minutos após tomar o gol, o São Paulo ataca e Luciano recebe a bola na entrada da área. Finaliza, ela bate na trave nas costas do Cássio e morre no fundo do gol. Luciano, um dos maiores carrascos do Corinthians, e faz a histórica comemoração chutando a bandeirinha da Neoquímica Arena, calando a Gaviões e gerando confusão dentro de campo. Mas já no finalzinho do jogo, em lançamento espetacular de Murilo, Renato Augusto, o craque do timão, enche o bico para fazer o segundo gol do Corinthians. Era festa em Itaquera, o Corinthians vencia o primeiro jogo, mas o São Paulo ainda estava vivo. E pro jogo da volta no Morumbi, o São Paulo fazia duas contratações absurdas. O meia colombiano James Rodrigues e o ídolo Lucas Moura chegavam para o restante da temporada. A torcida do São Paulo preparou uma festa linda pro jogo da volta. O clima no estádio era de confiança total que o São Paulo ia reverter esse jogo e ia classificar para a final. Bola rolando, começa a decisão. E na primeira ação ofensiva do São Paulo, Wellington Rato faz belíssima jogada, mas Caleri chuta fraco. No lance seguinte, Cássio sai jogando mal, essa bola sobra com Wellington Rato. Ele corta para a esquerda e o resto é história. Logo no início do jogo, o São Paulo já empatava no agregado. O Morumbi pulsava e a torcida aumentava ainda mais sua confiança. E ainda pelo primeiro tempo, em jogada de Lucas Moura, Rato devolve para ele cabeceia primeiro na trave e na volta faz o segundo gol do São Paulo. O tricolor já havia virado no agregado, o Morumbi desabava e o gol ainda era do Lucas Moura, seu ídolo. O VAR ainda ficou um bom tempo analisando se a bola tinha pego ou não na mão, mas validou o gol. Lucas estava inspirado, em uma tabela com Caleri, ele fez jogada individual e quase faz um golaço pro São Paulo. E agora na volta pro segundo tempo, o Corinthians precisava do gol. Porém, o São Paulo estava em uma noite completamente inspirada e com o Caleri quase ele consegue fazer um golaço de letra. O tricolor jogava por música, e uma tabela de Lucas Moura com Caleri, ele leva pro fundo, põe na frente, Murilo não chega, faz um cruzamento para trás, Caleri só rola pro Rato chegar batendo, mas ele manda para fora. O Corinthians ainda consegue reagir com um chutaço de longe de Matias Rojas, mas Rafael faz uma defesaça. E não tinha jeito, a noite era do tricolor paulista que jogava parecendo o Manchester City de Guardiola. E em um lance de pé em pé, Lucas acha Caleri. Ele faz um passe espetacular para Juan, que finaliza mal. E sem tempo para mais nada, era fim de jogo. O tricolor tava na final em busca do sonho. Era uma noite histórica do clube. E na final, o duelo era contra o Flamengo, uma das maiores potências do futebol brasileiro. E no ano anterior, o próprio Flamengo tinha eliminado o São Paulo da Copa do Brasil. O sentimento do tricolor era total de revanche. Esse sentimento também partia de Dorival Júnior. O treinador foi campeão de tudo pelo Flamengo. E mesmo assim, a diretoria o trocou pelo português Vitor Pereira. O primeiro jogo era no Maracanã e na volta no Morumbi. Era tudo pelo sonho, tudo pela obsessão da Copa. O último título gigante que faltava na galeria do São Paulo. A bola rolava no Maracanã. O tricolor começa bem e quase chega ao gol com Caleri. O Flamengo reage, uma jogada de linha de fundo, Bruno Henrique cruza pro meio e quase o Flamengo chega ao gol. Mas foi só aos 45 minutos do primeiro tempo. Rodrigo Nestor faz belíssimo cruzamento para Caleri fazer 1 a 0 São Paulo. E era fim dos primeiros 45 minutos da decisão. O segundo tempo volta, muito mascado, de poucas chances criadas, mas em uma do Flamengo na ponta, Everton Cebolinha quase consegue o passe pro meio. E enfim, chegava o dia 24 de setembro de 2023. Era a hora de fazer o sonho virar realidade. Hora de botar final na piada de que o São Paulo não tinha a Copa do Brasil. E então rola a bola, começa o jogo. E o São Paulo começa muito bem. Mesmo tendo a vantagem no placar, o tricolor vai pra cima e quase Lucas Moura faz um golaço de bicicleta. O Flamengo precisava do gol e uma chance com Pedro de longe quase chegou. O Mengão queria acabar com a festa. E aos 44 minutos do primeiro tempo, Pulgar bate cruzado, ela pega na trave e Bruno Henrique num rebote faz 1 a 0 pro Flamengo. O Flamengo empatava no agregado e agora tava tudo igual na final. O São Paulo, mesmo com o Morumbi lotado, se via na situação de pressão agora. Mas rapidamente tudo mudou. 5 minutos depois, cruzamento pra área de Rato, Rossi tira mal e sobra no pé de Rodrigo Nestor. Ele enche a pancada e faz um golaço. A cria de Cotia, de muitas vezes desacreditado e taxado de bagre, fazia o gol na final da Copa do Brasil. O Flamengo não tinha outra saída a tentar o ataque, quase chegava ao gol em alguns momentos, mas também abria espaço para os contra-ataques do São Paulo. E Luciano teve a chance, mas chutou para fora. E na última oportunidade de gol do Flamengo, Ayrton Lucas bateu e Rafael fez a defesa. Agora já não dava tempo para mais nada e Braulio aponta ao centro de campo. O sonho já não era mais sonho. E o São Paulino, que tanto sofreu nos últimos anos, podia gritar é campeão. E agora o único título que faltava na galeria não falta mais.